5 de novembro de 2008, vamos para a segunda parte da sessão desta quarta-feira. Sr. Luiz, eu quero aqueles na lista, né? Declaro reabertos os trabalhos. Vamos proceder ao julgamento em continuação da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2.316 do Distrito Federal, em que era relator original o ministro Sidney Sanches, Partido da República. Primeira decisão. Após o voto do ministro Sidney Sanches, relator, suspendendo a eficácia do artigo 5º cabeça, parágrafo da medida provisória 2170, de 23 de agosto de 2001, pediu o vice-ministro Carlos Veloso. Renovado o pedido de vice justificadamente não houve a mesmo prosseguimento. E prosseguindo, após o voto do ministro Carlos Veloso, que acompanhava o relator para definir a cautelar, pediu vista dos autos do senhor ministro Nelson Jobim, e agora os autos estão com a ministra Carmen Lúcia, que tem a palavra. Senhor presidente, eu peço permissão a Vossa Excelência para fazer só um resumo, uma apresentação, Pois porque o objeto é exatamente o artigo 5º e parágrafo único, caput de parágrafo único, da medida provisória 2170-36. Vossa Excelência já relatou, portanto, que o autor dessa ação direta de inconstitucionalidade era o Partido Liberal, hoje Partido da República, que alegava basicamente dois fundamentos para a declaração de inconstitucionalidade que era pedida. A agressão ao artigo 62, porque, segundo fez constar, não haveria aqui a urgência necessária para a expedição da medida provisória, e o artigo 192, porque, segundo ele, a matéria de juros deveria vir tratada em lei complementar. O artigo 192 já passou por alteração de toda sorte, porém, o ministro Sidney Sanches, que trouxe para conhecimento e julgamento da medida cautelar apenas, ficou exclusivamente na questão relativa à urgência, que, segundo ele, não teria ocorrido. Alega ele no seu voto, eu já cheguei a ler isso hoje até, mas de toda sorte, o ministro Sidney Sanches afirma que a matéria não chega à irrisão de uma ausência de urgência, porém, que realmente não se configura na espécie a urgência necessária para a expedição da medida provisória, razão pela qual ele deferia a cautelar exatamente para suspender os seus efeitos, no que foi acompanhado do ministro Carlos Veloso após voto vista. Pediu vista, então, o ministro Nelson Jobim. Eu estou trazendo, senhor presidente, estou indeferindo a cautelar, afirmando, primeiro, o ministro Sidney Sanches não chegou a tratar do artigo 192, ele se absteve ao artigo 62. Mas, mesmo considerando o artigo 192, eu vou votar no sentido de indeferir a cautelar, em razão, inclusive, do tempo que se tem do início desse julgamento, e porque essa medida provisória foi expedida junto com outras medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda na época, exatamente na tentativa de recompor o sistema no que concernia especificamente aos juros. Naquela ocasião, o então ministro da Fazenda, Pedro Malan, fez uma exposição de motivos no qual ele encarece que surgem frequentemente questionamentos sobre operações de mútuo, principalmente quando praticadas por instituições financeiras ou entidades a elas equiparadas, em que se discutem o cabimento da cobrança de taxas de juros pactuadas e a grande diferença existente entre as taxas primárias e as taxas de juros cobradas dos tomadores de financiamentos. É pública a intenção do governo federal de buscar diminuição do spread e sua convergência com os padrões mundiais, de forma a incentivar o decréscimo do valor total da taxa de juros, suportado pelas pessoas físicas e jurídicas, criando-se assim panorama mais propício ao desenvolvimento econômico do Brasil. As operações praticadas no mercado financeiro devem seguir padrões internacionalmente aplicados e aceitos. Como regra geral, no mercado financeiro mundial, a não capitalização de juros tanto se mostra como exceção, que deve ser expressamente prevista. No Brasil, a legislação, em especial o artigo 4º do Decreto 22.626, de 1933, veda tal prática. No entanto, ao captar recursos, as instituições nacionais remuneram os aplicadores com juros capitalizados, até mesmo os depósitos da população para pequenos valores, por exemplo, caderneta de poupança,
rendem juros capitalizados. Destaque-se ainda, afirmava ele, que, sob o ponto de vista econômico, a capitalização de juros apresenta-se benéfica ao devedor, que, não podendo pagar ao credor na data originalmente avançada, pode renegociar sua dívida junto à mesma instituição financeira. Proibida a capitalização, evidentemente, o montante de juros devidos deverá ser imediatamente liquidado, o que força o devedor a captar recursos junto a outra instituição para adimplir com a primeira. Tal situação permite o chamado anatocismo indireto, prática possibilitada pela legislação vigente. Com o objetivo exatamente de solucionar as questões acima apontadas, é que se propõe a presente medida provisória, cujo artigo 1º prevê a possibilidade de se captar juros em periodicidade inferior anual no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. E o parágrafo único do artigo mencionado torna obrigatória a transparência do negócio em favor do devedor, de forma a assegurar a lisura das operações, minimizando significativamente as dificuldades dos cidadãos na compreensão dos cálculos aplicáveis aos contratos. Por isso, senhor presidente, considerando que esta era uma das medidas no bojo de uma série delas que foram tomadas naquele momento, 2000, na tentativa de refazer exatamente esse sistema no que concerne à captação de juros, de um lado. E, de outro lado, pelo alongado prazo, desde a expedição da medida provisória até hoje, com a aplicação dessa medida, é que eu voto no sentido de indeferir a cautelar, ao contrário dos eminentes ministros Sidney Sanches e Carlos Veloso, que a deferia para sustar os seus efeitos. Presidente, Vossa Excelência me permite fazer algumas ponderações sobre a matéria? Nós tivemos, presidente, quando iniciado o julgamento, e foi adiado ante pedido de vista, 2 votos no sentido da suspensão. Nós estamos aqui diante de uma medida provisória, como outras cerca de 40 medidas provisórias, se não me falha a memória, que foram apanhadas pela nova regência da matéria decorrente da emenda número 32. Esse texto normativo, ele data do ano de 2000. O que previu em si a emenda constitucional número 32, e esse aspecto precisa ser considerado na continuidade desse julgamento. Previu que as medidas provisórias editadas em data anterior, que estavam sujeitas àquela vigência de 30 dias, aí se passou a ter redições com a indexação do número da medida, né, conforme redições, a data, editadas em data anterior da publicação desta emenda, continua em vigor. E aí precisamos interpretar teleologicamente esse dispositivo presente até o sistema, a regência pretérita e atual, em que se tem aquele prazo de 120 dias, 60 prorrogado, o prazo por idêntico período para exame sob pena de trancamento da pauta. Continua em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Eu penso, presidente, com a devida vênia, que surge aqui um fator importantíssimo para talvez sufragarmos o entendimento dos 2 colegas que chegaram a votar sobre a matéria, os ministros Sidney Sanches e Carlos Veloso. Nós podemos conceber que um ato precário e efêmero, normativo, que antes era editado para viger por 30 dias, hoje é editado para viger por 120 dias, continue no cenário nacional por 8 anos, data da edição dessa medida provisória? Será que o preceito da emenda 32 pode ser interpretado a ponto de agasalhar-se a vigência indeterminada? É o que está havendo com essas medidas provisórias remanescentes, a vigência indeterminada de uma medida provisória. Eu penso que esse aspecto não pode ser desprezado, precisa ser considerado, além da problemática, e ninguém discute que não havia
eu penso que não se discute. Não havia urgência para a edição, tratando do tema, juros capitalizados, além da problemática alusiva à urgência. Por isso eu não vejo, na passagem do tempo, um elemento capaz de implicar o endosso dessa normatização, perdurando essa normatização. Eu penso que esses 8 anos transcorridos são de molde a chegarmos à conclusão de que está fortalecida a visão dos dois colegas quanto à falta de urgência. Eu não posso conceber, repito, que no tocante a um instrumento normativo que era editado para vigorar por 30 dias, passou a ser um instrumento normativo editado para vigorar por 60, com prorrogação de mais 60, sob pena de trancamento da pauta do Congresso, possa persistir no cenário normativo sem a suspensão pelo Supremo passados 8 anos. Não imagino medida provisória, né, a vigorar por prazo indeterminado. E essas que aí estão vigorarão, a menos que o Supremo atue e aponte que aqui nós temos uma projeção no tempo para o crivo do Congresso ou para a revogação da própria medida provisória, que não é minimamente razoável. Repito, 8 anos. Por isso eu adianto já meu voto, peço vênia à ministra Carmen Lúcia, já votaria assim a data em que iniciamos o julgamento e houve a interrupção pelo pedido de vista, né, para, no caso, suspender a eficácia da medida provisória. Ministra Carmen Lúcia, pretende manifestar-se sobre essa questão preliminar, ministro? Não, eu mantenho o meu Mantém seu voto voto? exatamente no sentido, pedindo vênia, evidentemente, ao ministro Marco Aurélio. Ministro de Direito? Senhor presidente, os argumentos trazidos pelo ministro Marco Aurélio são realmente muito fortes no que concerne à vigência dessa emenda constitucional 32, que criou uma disciplina própria para as medidas provisórias editadas até a data da sua emissão. Agora, eu tenho a impressão de que nós estamos examinando uma medida cautelar. Há 2 votos já que se pronunciaram no sentido da suspensão da eficácia dessa medida provisória, que já está em vigor há 8 anos, está em execução, portanto, sendo posta em prática essa medida provisória, com votos já, se não me falha a memória, do próprio Superior Tribunal de Justiça, no sentido da constitucionalização a partir da data da emissão. Eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a ministra relatora, entendendo não pelo aspecto de decurso do tempo, que eu entendo que realmente o argumento trazido pelo ministro Marco Aurélio é extremamente poderoso, porque essa regra transformou quase que em definitiva a medida provisória editada, porque vai ficar ao alvedrio do Congresso Nacional rever ou manter a medida provisória, se e quando ele assim desejar. Como um tributo que surgiu no gênero masculino e depois se transformou em feminino, o provisório. A regra do artigo 2º da emenda constitucional 32, na verdade, considerado o seu conteúdo, ela foi elaborada para atender à conveniência do chefe do Poder Executivo, uma vez que a possibilidade de revogação da medida provisória só ocorrerá em 2 casos, ou pela revogação por outra medida provisória, diz o artigo 2º, ou pela apreciação por parte do Congresso Nacional. Mas, de qualquer maneira, ministro Celso Mello, essa segunda possibilidade está de acordo com o padrão, que o Congresso Nacional poderia manter ou não manter. A única diferença é a questão do prazo e da ausência de trancamento de pauta com relação às medidas anteriores, provisórias anteriores. Foi isso que o ministro Marco Aurélio salientou. Posso estar equivocado, mas dessas remanescentes, nenhuma única foi apreciada. Não. Ou seja, se tornou letra morta essa previsão da parte final do artigo 2º da emenda 32. Nenhuma. Mas o fato, de qualquer maneira, como eu disse há pouco, eu não estou impressionado com a questão do decurso do tempo. 2 coisas me levam a acompanhar a ministra relatora. Primeiro, o posicionamento que já manifestei anteriormente, no sentido da análise da urgência.
e eu reproduzo as razões que a ministra Carmen Lúcia assentou no recurso anterior e que agora reproduz e que eu também fiz questão de salientar. E também com relação à substância mesmo da existência da inconstitucionalidade com relação ao mérito dessa medida provisória. Essas são as razões pelas quais eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas eu vou acompanhar a ministra Carmen Lúcia e vou indeferir a cautela. Ministro Carlos Brito. Presidente, sem dúvida que a ministra Carmen Lúcia, de novo, produziu um excelente voto. Mas eu estou muito impressionado com a intervenção do ministro Marco Aurélio, porque, de fato, medida provisória, como o nome está dizendo, é uma medida temporária, que é compatível com o prazo de 30 dias para a sua apreciação pelo Congresso Nacional e agora 120 dias por efeito da emenda 32. Você se me permite? Agora, por 8 anos é uma temporariedade. Considerada essa inércia, né? Sim. Se confirma o que eu veiculei quando, no discurso de posse na presidência do TSE, um país do faz de conta. E o nome medida provisória, inicialmente vigorante apenas por 30 dias, com a possibilidade de renovação, esse nome medida provisória, no contexto do princípio da separação de poderes, é perfeitamente compreensível. Ela tinha que ser provisória e deve continuar a ser provisória, porque pela sua edição com força de lei, o Executivo se torna, a um só tempo, órgão de legislação e órgão de execução. Ele vai executar um ato com força de lei que ele mesmo editou. E é evidente que isso conspurca, não é, a pureza do poder, da separação dos poderes. Porque o nome é executivo, porque ele é um órgão de execução da lei. O nome é legislativo, poder legislativo, porque produz a lei. Mas, ministro Carlos, se você me permite, só para observar que talvez eu não tenha explicitado, é que essa disciplina da emenda constitucional é do Congresso. Não sei. O Congresso que determinou esse tipo de regramento. E é o Congresso na sua função de constituinte derivado. Então, não existe como estabelecer o padrão de violação da separação de poderes, porque a disciplina que impôs esse regramento, ao qual nós podemos fazer restrições, é claro, mas é uma disciplina que nasce no Congresso Nacional. Como disse o ministro Celso de Mello, pode até ter sido objeto de um acordo para viabilizar a aprovação da medida provisória. Mas o fato concreto é que ela nasce no exercício da função de constituinte derivado do Congresso Nacional. Então, não há como atacar por esse flanco. Por essa razão que eu fiz questão de sublinhar que eu estava indeferindo a cautela no que concerne ao próprio mérito da medida cautelar. E eu não enxergo inconstitucionalidade neste mérito. E reproduzi a minha fundamentação anterior no que concerne a questão da urgência, que foi o objeto central do voto do ministro Sidney Sanches. Desculpa, Vossa Excelência, a interrupção. Não, é sempre bom ser aparteado por Vossa Excelência. Ministro Carlos Brito, eu queria apenas fazer uma referência rapidíssima, que as observações sempre prejudiciosas do ministro Marco Aurélio, que pontuam as coisas, trazem um dado que é o da emenda constitucional 32. Eu só queria lembrar que, neste caso, estamos analisando uma medida provisória. A emenda constitucional 32, como lembrou o ministro Marco Aurélio, é que veio dar esta conotação de eventual permanência às medidas. Mas eu tenho certeza que, considerada a natureza do instrumento medida provisória, jamais imaginaram que haveria inércia por 8 anos. Exatamente. É uma contradição nos termos. Mas eu volto a explicar, senhor presidente, espero fazê-lo com brevidade. O princípio da separação dos poderes é cláusula pétrea. Cláusula pétrea, explícita. Cláusula pétrea material e explícita. E não se pode, nem por via de emenda, não é, arranhar esse princípio, dessubstancializar esse princípio, tirar a substância dele para enfraquecê-lo, em prol do Executivo. Quer dizer, medida provisória
é sempre uma exceção no modelo de separação dos poderes. Sempre uma exceção. Porque, por definição, quem produz a lei não é quem executa a lei. Daí os nomes diferentes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Esses nomes são também autoexplicativos, todos os 3 nomes. Então, a medida provisória é perfeitamente compatível com a ideia de 30 dias, é perfeitamente compatível com a ideia de 120 dias, nos termos da emenda 32, mas deixar em branco, né, deixar como um cheque em branco a validade da medida provisória, a eficácia da medida provisória, sob uma cláusula, né, de quase ad eterno, de ou revogação pelo próprio Poder Executivo, nos termos do artigo 2º da emenda, ou deliberação definitiva e não se do fez Congresso presente Nacional. nesse período um motivo de força maior. O Congresso não foi fechado. E essa medida provisória que estamos agora a analisar, ela se mantém por efeito, se mantém na sua validade, na sua eficácia, por efeito do artigo 2º da emenda 32. E o fato é que 8 anos se passaram. O nosso regime constitucional, que faz do princípio da separação dos poderes uma cláusula pétrea, é convivente com esse tipo de tolerância para com a sobrevida da medida provisória por quase 10 anos, vamos dizer assim. Ministro, desculpa mais uma vez, mas essa questão não é da medida provisória. Essa questão é da emenda constitucional, não é da medida provisória. É porque ela retira a sua E nós temos de sobrevida. E eu sou da emenda muito suscetível ao argumento que o eminente ministro Marco Aurélio trouxe, que é um argumento substantivo e extremamente forte, mas eu poderia ponderar também, se o eminente ministro Marco Aurélio me permitir fazer essa ponderação, é que nós estamos atacando uma questão que não diz respeito especificamente à medida provisória. Vossa Excelência me permite, é que eu eu penso que o artigo 2º da emenda 32 não agasalha essa projeção indeterminada no tempo da vigência da medida. Então, para mim, é um fundamento para que reforça os votos anteriores. Eu estou de acordo com relação a essa questão. Eu não vejo no artigo 2º, eu não entendo inconstitucional o artigo 2º, porque eu não consigo dar a ele o alcance de perpetuar algo que foi editado para viger por período eu compreendo, eu estou de pleno acordo com relação à noção do tempo, como Vossa Excelência traz com muita claridade. Mas o que me preocupa também é que, se nós partirmos desse raciocínio, o que é perfeitamente factível, é um problema de convencimento, nós estaríamos interferindo no juízo político do Congresso Nacional. Qual é o juízo político do Congresso Nacional? Será que ele teria esse poder de transformar o precário e efêmero em definitivo? Mas a atividade congressual... Um ato omissivo. A atividade congressual foi deixada pela própria emenda. A emenda criou 2 pontos substantivos para que a medida provisória, como disse o ministro Marco Aurélio, e Vossa Excelência acentuou, pudesse ser alterada. Uma nova medida provisória ou um juízo político do Congresso Nacional. Ora, o fato do juízo político do Congresso Nacional não ter sido exercido não significa que exista substância para a inconstitucionalidade da disciplina de mérito da medida provisória. E vou lembrar, ainda que não goste do argumento, mas acho que é importante fazer essa referência, nós estamos, neste momento, como disse o ministro Marco Aurélio, já há 8 anos, no curso da medida provisória, e centenas de milhares de decisões foram proferidas pelos juízes do Brasil todo e dos tribunais superiores, um dos quais o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão encarregado do exame da substância infraconstitucional da medida provisória, considerou aplicável perfeitamente e estabeleceu até um plano de prazo para a aplicação da medida provisória. Então, nesse momento, e essa é a minha divergência com o eminente ministro Marco Aurélio, a quem toda a casa sabe que tem muito respeito e muita admiração permanente, no sentido de que, se nós interrompermos agora, decorrido esse tempo, nós poderíamos, com essa decisão em medida cautelar, poderíamos criar realmente um problema extremamente gravoso.
É só essa observação, eu peço desculpas por ter interrompido e creio que o faço pela derradeira vez para ouvir o voto de Vossa Excelência. Ministro Carlos Brito, se você se permite, embora eu não tenha voto na cautelar, o meu antecessor foi o relator, mas, enfim, como nós estamos raciocinando aqui em voz alta, eu acho extremamente preocupante o argumento do ministro Marco Aurélio e, de certo modo, o raciocínio que vocês estão encaminhando, porque, em primeiro lugar, na verdade, o adjetivo provisório aqui é um adjetivo mal empregado, porque, na verdade, se trata de uma medida temporária, isto é, que tem uma limitação temporária. É um provisório temporário, aí se identifica. Os processualistas gostam muito de distinguir, em termos de cautelar, entre provisoriedade e temporariedade. Provisório é aquilo que deve ser substituído. Temporário é aquilo que tem um tempo certo para vigir. E o sistema da emenda é um sistema de uma medida temporária. Ela tem prazo. Ou se examina naquele prazo, ou ela deixa de vigir, pode ser prorrogada. Enfim, há um limite temporal. O artigo 2º da emenda, na verdade, a mim me parece que está retirando exatamente essa característica da medida, porque está tornando uma medida virtualmente estável. Somado à inércia do Congresso Acho que nós estamos sendo chamados a pensar aqui sobre uma outra interpretação nesse artigo 2º, de estabelecer uma limitação, porque senão nós vamos transformar essa medida que é temporária numa medida permanente. Refletindo também... Nós já estamos há 8 anos com essa medida. Quantos anos mais vão ficar? Sobre esses argumentos, tanto os do eminente ministro Marco Aurélio, quanto agora os do eminente ministro presidente Peluso, o artigo 2º da emenda constitucional 32, ao conferir essa virtual estabilidade a tais medidas provisórias, não teria, na verdade, afastado qualquer alegação de descaracterização de urgência, porque as medidas provisórias editadas naquele período foram com fundamento no... Você está dizendo que ofende a cláusula da urgência. Também é interessante. Mas o fato é o seguinte, o artigo 2º, talvez... Não, eu diria o seguinte, o artigo 2º talvez afastasse em relação às medidas provisórias editadas naquele contexto, sob aquelas circunstâncias, talvez o artigo 2º, não é, enfim, uma norma emanada do Congresso, do exercício do poder reformador, na verdade, talvez o artigo 2º tivesse convalidado o defeito fundado num eventual reconhecimento da falta de urgência. Porque aqui é uma decisão do Congresso Nacional no desempenho do poder reformador. E o Congresso Nacional, independentemente da edição, do atendimento ou não do pressuposto de urgência, conferiu uma estabilidade, na verdade, que seria incompatível com a própria natureza do instrumento. Teria que fazê-lo de forma explícita, porque quando editada, e nós apreciamos a valia do ato, né, considerados os parâmetros existentes à época, quando editada a medida provisória, se tinha os 2 requisitos. Ou seja, não podemos agora entender que essa emenda constitucional teria chegado ao paradoxo de transformar o que fora editado para viger por período determinado em algo com indeterminação de prazo. Então, o artigo... Eu penso que não poderia uma emenda constitucional convalidar algo que nasceu írrito, considerados os 2 predicados, relevância e urgência. O texto constante do artigo 2º da emenda constitucional, então, seria incompatível com o princípio da separação de poderes? E, sob esse aspecto, seria essa emenda, ao menos parcialmente inconstitucional, porque ofensiva de uma das matérias protegidas por aquele núcleo duro, aquele núcleo imutável e irreformável da Constituição. Um deles é exatamente o postulado da divisão funcional do poder. Cláusula P. E mais, quer dizer, se o Constituinte originário submeteu a medida provisória a um regime excepcional em relação à competência do Legislativo, que faz parte do núcleo do princípio da separação, esse artigo 2º aqui, eventualmente, poderia estar infringindo, porque
porque, na verdade, estaria transformando uma medida que originariamente devia ser temporária ou provisória numa medida nomológica ou normativa de caráter permanente. É como se o artigo 2º da emenda tivesse transformado em lei. As medidas teria sido editada sob o ângulo o texto originário devia ser provisório ou temporário. Eu sempre entendi a medida provisória como uma verdadeira antecipação cautelar em bases temporárias dos efeitos da prestação legislativa definitiva, efeitos a serem veiculados na lei de conversão. Agora, o artigo 2º deu um sentido, não é, quer dizer, fez protrair no tempo por um período indeterminado, no caso concreto, já chegamos a quanto? A 8 anos, 8 anos. Conferiu uma vigência ilimitada. Na verdade, conferiu uma vigência ilimitada. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer uma ponderação, se Vossa Excelência e os meus eminentes colegas permitissem. Nós estamos vendo que o tema é fascinante e suscita enormes controvérsias. E, ademais disso, é um tema que fere diretamente a questão do próprio mercado financeiro brasileiro, que nesse momento passa por uma aguda crise. Nós não estamos com Mas ele com tem um saúde, completo. tem saúde financeira Quem sabe se Vossa suficiente, Excelência considerados autorizar os últimos ganhos, né, para enfrentar a perda da Quem capitalização. sabe se Vossa Excelência, com a quiescência do eminente ministro Carlos Brito, nos autorizaria a interromper a sessão, claro, depois de Vossa Excelência completar o seu voto, para que nós aguardássemos os dois colegas que estão faltando, porque nem o ministro Peluso vota, nem o ministro Lewandowski vota. E aí nós teríamos, então, o voto do ministro Joaquim Barbosa e o voto do ministro Eros Grau, para completar esse quórum numa matéria dessa relevância. É uma matéria que merece uma reflexão e um amadurecimento. Até para que pudesse, Porque não é a única medida provisória que está nesta situação. Não é a até para única. que nós pudéssemos, diante dos argumentos que foram postos, nós refletirmos um pouco mais, examinarmos um pouco mais. A Suprema Corte, nessa matéria, tem um papel fundamental. Então, Vossa Excelência não antecipa o seu voto. Não antecipa o seu voto e nós suspendemos o pregão e retomaremos o julgamento com o seu voto quando o quórum estiver Cancelado o completo. pregão. Cancelado o pregão? Não, porque a ministra Carmen Lúcia já votou. Porque senão eu O ministro teria, Menezes Vossa Direito Excelência, também. para consignar o meu voto. Já está consignado. Pois não. Já está consignado. O voto do presidente está consignado. Tá bem. Então eu vou. Vossa Excelência vai deixar consignado o senhor também, né? Então o resultado do julgamento por hora é: após os votos da ministra Carmen Lúcia e ministro Menezes Direito indeferindo a cautelar e o ministro Marco Aurélio deferindo a... Um momento, Excelência. O ministro Menezes Direito mantém o voto. Eu pensei que Vossa Excelência fosse desfazer. Não, sendo assim, eu também antecipo meu voto. Mas nós vamos aguardar. Não, sendo assim, eu antecipo. Eu vou votar Nós vamos pela guardar. concessão da... Nós vamos cautelar. guardar os votos subsequentes, porque se houver alguma modificação. Vocês querem antecipar, não? Não, aí eu antecipo. Eu Antecipa? voto pela concessão Vota cautelar, pelo indeferimento. pelo indeferimento. Indeferimento. Não, pelo deferimento. Peraí, pela concessão da cautelar. Com o relator, não é? Pelo deferimento. Com o relator. Com o relator e com o ministro. Vossa Excelência defere a cautelar suspendendo. Bem, então vamos proclamar o resultado. Após os votos dos ministros Carmen Lúcia, Menezes Direito, indeferindo a cautelar, e os votos dos ministros Carlos Brito e Marco Aurélio deferindo-a, Presidente, o julgamento foi... apenas porque eu antecipei o voto, eu pediria que Vossa Excelência anotasse na ordem em que proferiu os Não há seus votos. problema. É só inverter a ordem. Eu antecipei, o ministro votou posteriormente. O julgamento foi suspenso para a retomada do julgamento com o quórum completo. Não havendo mais feito a ser julgado, declaro encerrada a sessão.
Bem, nós temos, portanto, a sessão já encerrada e foi dedicada, no caso, aqui à medida cautelar na ação 2316, Partido Liberal versus Presidente da República, relator ministro Sidney Sanches, aposentado, e ação contra o artigo 5º da medida provisória 2170 de 2001, o parágrafo único, que autorizou também, voltamos ao tema da capitalização, não é, Karina, das instituições financeiras, juros em periodicidade inferior a 1 ano. Quer dizer, qual é a diferença desta ação e da anterior que houve julgamento na primeira parte? Veja, na anterior nós tratávamos de um recurso extraordinário cujo tema era o mesmo dessa ação direta de inconstitucionalidade. O pano de fundo é a medida provisória de 2000 que trata da capitalização de juros, ou seja, da possibilidade de ser aplicados juros compostos, juros sobre juros, em razão de um determinado pagamento. A questão levantada aqui é, na verdade, não se está se julgando o mérito da ação direta de inconstitucionalidade, mas sim uma medida cautelar em que se pede uma liminar para que o Supremo decida se suspende ou não os efeitos dessa medida provisória ou se ela se estende. Um dos argumentos que foi mais contundente e que abriu a divergência, não porque o julgamento já havia começado, Carlos, e o ministro Sidney Sanches e o ministro Carlos Veloso, quando ainda nessa corte, já haviam deferido a liminar para afastar a incidência da medida provisória. No entanto, a ministra Carmen Lúcia, que foi sucessora do ministro Nelson Jobim, que havia pedido vista do voto, então a palavra foi concedida a ela neste primeiro momento. Ela entendeu, pelo indeferimento da cautelar, portanto, mantendo os efeitos da medida provisória, no que foi seguida pelo ministro Menezes Direito. No entanto, o ministro Marco Aurélio, manifestando o seu voto antecipadamente, inclusive, levantou uma questão fundamental e que abriu a divergência e que foi um dos motivos da suspensão até do julgamento. Qual foi essa divergência do ministro Marco Aurélio? Ele levantou a circunstância exarada no artigo 2º da Emenda Constitucional número 32 de 2001, que alterou o trâmite da medida provisória. Então, o que nós tínhamos antes da Emenda 32? Uma medida provisória que ela tinha validade por 30 dias, podendo ser reeditada por prazo igual. Após a emenda, e aí nós temos essa medida provisória em questão, datada de 2000, portanto, a medida provisória que trata da capitalização de juros, ela tem a sua publicação em 2000, então não entra no trâmite da Emenda Constitucional número 32, que é de 2001. Com a reforma da medida, do trâmite da medida provisória, com essa Emenda Constitucional número 32, as medidas provisórias elas não têm mais eficácia, vamos dizer assim, por 30 dias. Elas são editadas para durar 60 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias, e após 45, se não for apreciadas pelo Congresso Nacional, tranca a pauta. É o que eles falaram, inclusive, durante a primeira parte o julgamento do recurso extraordinário. Ela tem essa possibilidade de trancar a pauta, e aí os membros do Congresso Nacional, enquanto não decidirem pela conversão da medida provisória em lei ou pela sua extinção, ela, de uma certa forma, perde a sua força de lei após os 120 dias, que ela pode durar até 120 dias, e não se fala